Nós vamos então para o nosso Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Nós vamos entrar no item número 6, Expiação e Arrependimento, a partir da questão 990. Muito bem, nós vimos penas temporais, né, que foi o tema anterior que nós estudamos, o item anterior, e agora nós entramos aqui nessa parte de expiação e arrependimento. Bom, inicialmente é importante a gente lembrar que agenda cristã também, né? Exato. Então é importante a gente lembrar que o processo de regeneração de um espírito, podemos dizer assim, ou da nossa própria regeneração, ele passa por 3 etapas que são fundamentais, né? Então o espírito, quando ele faz uma escolha equivocada, e a gente coloca equivocada porque se ele faz a escolha correta, ele colhe os frutos dessas escolhas e naturalmente ele tende a progredir, né? Visto que ele é um espírito ainda em processo de desenvolvimento, de evolução. Mas quando ele é um espírito nessa mesma imperfeição e ele faz escolhas equivocadas, o processo de reconstrução ou o processo de reabilitação, ele passa então por 3 etapas. A primeira é o natural, o arrependimento. Esse arrependimento ele depende muito do grau de esclarecimento que esse espírito tem, a capacidade que ele tem de discernir entre o certo e o errado, a consciência chamando a sua atenção para as consequências negativas de suas ações. Então, se o espírito não tem essa capacidade de perceber o equívoco praticado, ele vai continuar vivendo daquela mesma forma, porque nós somos impulsionados pelos nossos interesses em satisfazer as necessidades que nós temos. E muitas vezes esse impulso ele é baseado no egoísmo. Então eu penso primeiro naquilo que eu preciso e depois eu me preocupo com as consequências. Isso mostra claramente não apenas uma imperfeição, mas mostra também uma imaturidade como espíritos em evolução. Então, geralmente nós começamos a desenvolver esse arrependimento quando vem o resultado negativo, vem a dor. Então a dor desperta em nós esse sentimento de arrependimento, mas se a dor não vier, nós continuamos agindo da mesma forma. Não temos ainda aquele valor sólido e bem desenvolvido para percebermos antecipadamente que aquilo que nós vamos fazer de equivocado terá uma consequência negativa. Então nós agimos impulsivamente e depois então vem o resultado que vai chamar a nossa atenção. Então isso é bastante comum, né? Quantos arrependimentos nós temos? E não arrependimentos que marcam nossa existência necessariamente, são pequenos arrependimentos. Aquela coisa que a gente faz e pensa, bom, eu não devia ter feito isso, devia ter feito diferente, né? Devia ter feito melhor. Então vem ali os primeiros sinais para despertar a nossa consciência, mas isso só vem mesmo com o resultado. Então tomamos uma atitude, criamos uma situação dolorosa, essa situação dolorosa vem ao nosso encontro, provocando ali aquela dor moral, ou mesmo ali uma dor material mesmo, né? E aí então a gente pensa, né, se eu não tivesse feito isso, isso não teria acontecido. Mas a gente só consegue ter esse despertar da consciência, ou esse alerta da consciência, depois da ação praticada. No caso do espírito que já vai alcançando um grau de evolução, ele pensa antecipadamente, ele já diz, eu não posso fazer isso porque eu sei que é errado. Ou mesmo que ele não atinja essa maturidade, ele é capaz de dizer, eu não posso fazer isso, senão eu vou ter um problema. Então, na verdade, ele não faz por causa do problema. É a mesma coisa que acontece na nossa legislação terrena, quando você vivendo em sociedade, submetido a uma legislação, você pensa assim, se eu virar naquela direção, eu vou ser multado. Mas eu não penso assim, bom, eu não posso virar naquela direção, porque eu vou colocar não apenas a minha vida em risco, mas vou pôr também a vida das pessoas em risco. Mas eu penso assim, eu não vou virar ali, porque ali eu vou ter uma multa. Então a gente pensa assim ainda. Percebemos os vários graus de despertar da consciência que a gente vai tendo, né? Primeiro, somente depois da dor. Segundo, com a ameaça de uma dor. E depois, antecipando
agora com a consciência mais desperta, nós vamos então prevendo, né, os riscos daquela atitude, não pelo fato de sermos punidos, mas pelas próprias consequências. E aí então essa capacidade de discernimento entre o certo e o errado. Bom dia, Tico e Teco. A Sonja colocou para nós aqui, Andrei Moreira fala que o remorso aprisiona e o arrependimento liberta. De fato, são dois processos bastante significativos, né? Então, o que nós temos aqui que Kardec coloca, né, que os espíritos colocam? Primeiro vem o arrependimento, então. O segundo passo vem a expiação. A expiação é, bom, já que você cometeu aquele ato e a sua consciência chamou a sua atenção, você vai ter que sofrer as consequências daquilo, você vai ter que assumir as responsabilidades. E aí então essa expiação ela vem de diversas formas, desde uma pequena punição que você sofre, até, por exemplo, a necessidade de uma reparação numa existência inteira, ou várias existências para poder corrigir aquilo que você fez. Então temos os mais variados graus. Mas isso vem, essa expiação, ela terá mais sentido se a sua consciência chamar atenção, porque castigar por castigar não significa que vai haver um aprendizado. Então o espírito tem ali a consciência mais atenta àquilo que ele fez, passa por esse processo de expiação e depois vem o trabalho de reconstrução propriamente dito. Então, o arrependimento, a expiação e depois a reparação. São esses três passos que nós vamos encontrar, né? Essa passagem, Brás, esse símbolo que é utilizado, causa e efeito, plantio e colheita, né? Então, tudo isso vai mostrando para nós exatamente a importância dessa lei de causa e efeito na nossa existência, fazendo com que nós, então, passemos a fazer uma análise das nossas ações, antecipando essas consequências. Eis aí a questão, né? Mas em casos capitais vai remir a dívida, né? Em qualquer situação, Tico-Teco, a gente lembra que o espírito que ele comete ali um ato infringindo essas leis morais, ele terá necessariamente que trabalhar para reconstruí-la. E aí a gente lembra novamente a Joana de Ângeles, que ela diz para nós que a melhor forma de você aprender é você vivenciar aquilo que foi feito. Mas aí o que a gente vai analisar nesse item agora é o tempo que isso vai levar para que o espírito possa então passar por esse processo de arrependimento, expiação e reparação. Há aqueles que de imediato você pratica uma coisa, dá aquele choque na consciência e você rapidamente trabalha para isso. Já outros demoram mais tempo, precisam passar por aquela dor profunda, aquela dor que vai realmente fazer com que ele perceba claramente o ato que ele praticou e depois então ele vai ser forçado a passar por essa expiação, forçado no sentido de ser constrangido a viver aquilo tudo e depois então ele vai trabalhar por essa regeneração. Então são tempos muito variados de acordo com a maturidade de cada espírito. André colocou, nessa consciência tomamos no mundo espiritual, não, porque aqui a gente nunca acha que está fazendo nada errado. Nos dois ambientes, André, né, tanto o encarnado como o desencarnado, a gente lembra que o que a gente muda é de ambiente, mas a gente não muda o estado de maturidade nossa. Então você pode ter experiências aqui no mundo material em que você se sente arrependido. Outras vezes você tem a necessidade de estar no plano espiritual, onde você tem a oportunidade de fazer uma revista com uma visão muito mais ampla daquilo que foi experimentado. Então, certamente no plano espiritual, o espírito tem ali uma clareza maior de raciocínio. Mas não quer dizer que somente lá ele pode fazer isso. Como os espíritos dizem para nós, aqui como encarnados, que nós teremos duas questões que falam sobre isso. Se no plano espiritual ou aqui no plano físico. Qual que o espírito, então, onde que o espírito vai ter melhor aproveitamento? Então no plano espiritual, mas aqui também, se você percebe o erro que você praticou, rapidamente você pode corrigir aqui mesmo. Tanto que nós temos aquela passagem do Evangelho que diz para nós assim, né? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto ele se encontra no seu caminho. O que significa essa reconciliação? É exatamente esse trabalho do arrependimento, da expiação e da reparação. Enquanto você pode fazer durante aqui a sua existência, percorrendo o caminho com outros companheiros. Então, em todos os lugares, o espírito sempre tem a oportunidade de evoluir. Há aqueles ambientes em que esse despertar é mais favorável
e outro que acaba sendo ali mais difícil pelas ilusões que o envolve, mas em qualquer situação o espírito sempre terá a oportunidade de construir. Seja inclusive, né, vivendo a dor propriamente dita, ou antes dessa dor chegar. Tem a oportunidade de se regenerar. Tic-Tac colocou, né, se for assassinado não importa se entendeu ou não, apenas pagou, né? Nesse caso é exatamente essa punição que vem, a partir da legislação material, da legislação terrena, serve exatamente para poder fazer com que a sociedade viva em harmonia. Então essa prisão, na verdade, é para o espírito uma punição terrena. Mas a gente lembra que no plano espiritual, e nós vimos isso já estudando o livro Céu e Inferno, nós tivemos ali assassinos, né, que no plano espiritual passaram também por essas dores, nesse caso tendo ali a imagem daqueles que foram suas vítimas, depois ele próprio, para si próprio, atraindo experiências da mesma natureza. Não quer dizer que se ele mata, ele tem que morrer. A gente lembra que a matemática do plano espiritual, ela tem muitas variáveis que nós não compreendemos, né? Então o espírito pode, sem dúvida nenhuma, viver uma experiência semelhante para que ele possa despertar a sua consciência, mas se antes disso ele já teve um melhor entendimento, ele pode fazer uma mudança nessa sua trajetória, né? Pois é, mas a ideia de olho por olho, dente por dente, ela entra com essas variáveis que eu comentei com vocês, né? Então, assim, depende muito. Então, a própria Joana diz para nós que se você joga um tijolo para o alto, você pode amortecer a queda desse tijolo com o guarda-chuva da caridade. E aí, o que significa isso? Que você pode mudar ali a experiência que você vai viver, desde que você tenha ali um melhor aproveitamento dela. Porque simplesmente punir para poder mostrar para ele que ele errou, não leva em consideração o amadurecimento dele durante esse período, durante uma experiência e a outra. Nesse intervalo, ele pode mudar significativamente. E aí, então, essa mesma experiência dolorosa pode ser substituída por algo mais proveitoso. Por isso que eu comentei com vocês que essa matemática divina, ela não é tão simples assim, né? Não sabemos, tic-tac. Por isso que eu falei para vocês, tem muitas variáveis que nós não compreendemos. Não dá para você simplesmente imaginar, sem considerar essa evolução do espírito, essa transformação que ele sofre, colocando olho por olho, dente por dente. Isso aí é uma lei muito antiga, que foi apresentada para nós, inclusive uma lei muito terrena, e com Deus não é assim, né? Não sabemos, tic-tac. Não dá para dizer que são erros pequenos, erros graves. Vocês se lembram que eu trouxe para vocês um exemplo numa outra oportunidade, de você, por exemplo, imagina alguém eu trouxe aquele caso do aborto, vocês lembram, né? Imagina que o médico, por exemplo, né, o jovem fez ali a sua faculdade, e se formou em medicina, e de repente ele se tornou um médico que pratica abortos. Baseado ali em ganância pessoal, baseado em ambição. Aí a pergunta que a gente faz é, qual é a experiência para esse espírito para que ele possa se regenerar? Quer dizer que se ele fez 50 abortos, a melhor forma de se regenerar vai ser sofrer 50 abortos? Agora imagina que no plano espiritual ele teve consciência do seu erro, e aí então ele se prepara para ser médico de novo, para atender pessoas com necessidades, né? No caso, vamos fazer ele colocar no mesmo ambiente, ele atender, por exemplo, crianças abandonadas ou médicos sem fronteiras, ele vai para a África para poder tentar curar uma doença com crianças e tudo mais. Não é uma forma dele se regenerar, sem necessariamente sofrer as consequências daquilo que ele fez? Por isso que a gente coloca, muitas vezes são erros graves, mas o mais importante de tudo não é você considerar somente o erro, mas é você considerar o aprendizado do espírito nesse período. Porque a justiça divina, a gente lembra sempre, ela não é punitiva, ela é educativa. Se o espírito consegue alcançar essa consciência e demonstrar realmente que ele compreendeu o erro que ele praticou, se coloca ali numa condição de reconstruir aquilo que foi destruído, o aprendizado foi absorvido. Então não é simplesmente punir por punir, mas é fazer com que ele desperte a consciência para poder se educar. Essa que é a parte importante, né? Exato, Didima, né? Essa passagem do Evangelho ilustra bastante isso. O amor cobre uma multidão de pecados. Por quê? O que significa isso? O amor da mudança, o amor da educação, o amor da caridade, para poder substituir o ato que foi praticado.
Então é dessa forma que nós temos que analisar, não de uma forma tão fria, de olho por olho e dente por dente. Na passagem do Evangelho nós temos também, quem com a espada fere, com a espada será ferido, mas aí nós entramos também com, mais uma vez, a ideia da lei não é castigo, a ideia da lei é educação. E se eu posso me educar de uma forma mais proveitosa, eu não preciso necessariamente passar por aquele sofrimento. Mas a gente não é capaz de fazer uma análise das condições de cada espírito diante das provas e expiações, diante dos erros e das expiações que ele vivenciou, né? A Andréa colocou aqui ver também que quem sofreu o ataque se não tem ligação com o que atacou, não sabemos nada, né? Nesse caso a gente lembra, né, Andréa, aquela passagem que diz, né, peraí, deixa eu lembrar aqui a passagem, que o escândalo é necessário, mas ai daquele que fez o escândalo. Ou seja, você pode até ser instrumento do aprendizado de outra pessoa, mas isso não te isenta da responsabilidade, porque ninguém nasce com a missão de se tornar o carrasco. Ninguém vem com essa chancela divina dizendo, eu vou fazer você encarnar para você castigar aquela pessoa. O ato de ele castigar certamente vai também somar na sua consciência, né? A Angelino colocou, né, a lei não é punitiva, educativa é o ponto principal para nós, né? O Braz lembrou, né, na regressão de memória espiritual passaremos a ser juízes de nossos atos, né? Certamente que sim. Mas vamos lá aqui então para a gente poder ver os ensinamentos dos espíritos, que é o que interessa para nós aqui. Então aqui expiação e arrependimento. Vamos entender esse processo a partir das orientações que chegam para nós. Questão 990. O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? Era o que a gente estava conversando agora há pouco, né? A resposta, no estado espiritual. Mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Então, no estado corpóreo, o espírito tem essa oportunidade quando então a sua consciência desperta. Mas no plano espiritual, quando ele tem ali liberdade, essa facilidade para poder analisar a experiência que ele está vivendo, aí então fica muito mais claro para ele. Mas ele tem essa oportunidade desde que ele saiba tirar o proveito dessa experiência, né? Continuando para cá. Mas a questão é essa, o Tic-Teco, quem somos nós para dizermos quais são os desígnios divinos? Para dizer assim, você não pode mudar aquilo porque Deus não quer. Quem somos nós para dizer o que Deus quer, o que Deus não quer? Nós não sabemos quais são esses desígnios. O que nós sabemos são poucas, é uma visão muito superficial dessas leis. Alguns quantos? De quantos você fala? Alguns meia dúzia comparado com o infinito? A metade do infinito já foi ensinado? Nós não sabemos. Por isso a gente fala assim que a lei de Deus está dizendo isso, a lei de Deus está dizendo isso para um monte de situações de guerra que acontecem pelo planeta. Porque Deus disse, porque o homem acha que Deus pensa assim. Quem somos nós para interpretar a consciência divina e dizer o que Deus acha ou o que Deus não acha? O que Deus quer ou o que Deus não quer? O homem não pode fazer porque Deus não permite. Quem somos nós para dizer isso? Não sabemos, não conhecemos Deus. Tanto é assim que nós temos as nossas interpretações cheias de fantasias, cheias de mitos, cheias de mistérios, de uma personalidade, de uma entidade, se podemos chamar assim, que não conhecemos nada. Pois é, e quem somos nós para dizer que está certo ou que está errado? O que a gente segue é exatamente a nossa consciência, nessa visão de que o amor é a referência que nós temos. Se você vai ensinar alguém através do amor, há a necessidade de você punir aquela pessoa? Eis é o grande problema. Mas vamos aqui para o nosso texto, que a gente vai ver que os espíritos vão esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, e depois a gente vai ter uma visão um pouco mais clara sobre tudo isso. Mas é importante a gente colocar, nós não conhecemos a consciência divina. O que nós sabemos é que dentro dessa lei de causa e efeito, o objetivo é educativo e não punitivo. Então a nossa matemática está muito longe da matemática divina. Podemos não saber o que é Deus ou como Deus age, mas certamente nós sabemos que nós não temos condições de entender essa justiça divina. O objetivo é sempre crescimento. Esse é o mais importante. Então vamos lá. Então colocou aqui para nós, né, no estado espiritual, o espírito então tem esse arrependimento, porque depois no plano espiritual ele faz uma revista
daquilo tudo que ele viveu, ele analisa as consequências, as imagens começam a ser projetadas diante dele, para ele ver claramente aquilo que ele fez. E isso a gente viu em vários depoimentos que são trazidos, em que os espíritos continuam então ouvindo as vozes de suas vítimas, vendo ali as imagens de suas vítimas, vendo as cenas que ele criou. E isso para ele é uma grande tortura, porque ele vai ter que se lidar com as consequências das suas próprias ações. Já no mundo material, a nossa consciência está muito presa ao mundo físico. Portanto, a gente só vai ver aquela realidade que está aqui à nossa volta. Você vai ter lembranças daquilo que você vivenciou. Essas lembranças podem ser afloradas com a ajuda dos espíritos ou mesmo dos perseguidores, de qualquer forma, né? Mas ele vai ter aquela visão bastante limitada. Mas mesmo com essa visão limitada, se ele se vê em condições de ter de modificar aquele quadro que ele mesmo criou, certamente para ele é um grande aprendizado. Mas no plano espiritual ele consegue ter essa liberdade. Seria como Kardec coloca para nós, lá no livro A Gênese, naquele trecho em que ele fala sobre as predições, né? Como é que funciona? O espírito, quando ele está encarnado, ele caminha por uma trilha, caminha por uma estrada. Quando a consciência dele se expande, é como se ele estivesse no alto de uma montanha, vendo toda essa estrada que ele está percorrendo. Então ele consegue ver ali o início, o meio, o fim, todos os acidentes, todas as curvas, todos os detalhes. Mas quando ele está caminhando, ele só consegue ver aquele trecho onde ele pisa. Então, portanto, a sua visão ela fica muito mais limitada. Mas dentro dessa limitação, se ele consegue perceber aquilo que ele praticou e age com essa e consegue trabalhar essa transformação, para ele já é um grande aprendizado. Agora nós temos aqui Miramês. Vamos a ele então para passar para nós essas orientações. Antes de ler aqui Miramês, rapidamente, né, temos aqui uma mensagem que chegou para nós. Vamos a ela antes de começarmos a analisar aqui a colocação de Miramês. Né? De qualquer forma, obrigado pela participação. Vamos lá. Cecília colocando, seja bem-vinda, Cecília. Amado irmão, eu aqui na graça de Deus. A semente foi plantada há algum tempo e essa germinação tão esperada foi evoluindo através do início dos estudos bem simples e singelos. E com a ajuda da nossa irmã, que abriu com você os caminhos para esse terreno ajardinado que foi proposto há um tempo atrás, vimos nós que o adubo era muito bom. Algumas pragas, como de costume, sempre assolam o jardim quando ainda não se pulveriza da forma certa e retira esses fungos que atrapalham na boa germinação dessas sementinhas tão bem separadas e com esse solo daqui tão bem adubado, através da sua calma, da sua educação e da sua destreza em lidar com bons jardins floridos. E hoje, através dessa bela polinização com os seus pássaros que te envolvem todos os dias e durante todos esses anos, trazem a valorização do que realmente é mostrar que com o bom convívio se faz uma boa transição do jardim que foi antes para esse jardim florido e enriquecido de flores que é hoje. Agora, após tanto tempo sendo a colheita do bom fruto, nós da espiritualidade recorremos na ajuda aos estudos realizados por ti. E com isso trazemos conceitos, reflexões e até pitacos, assim melhor colocando, para que seu lindo jardim continue mostrando que as belas flores que aqui nascem todos os dias são aquelas boas sementes que brotaram e ainda brotam, trazendo bons frutos na realização do bom convívio ao ser terreno, através da nossa ajuda do plano espiritual. Seja sempre esse jardineiro de todos os dias, mostrando que a escolha foi certa e ainda será muito melhor. O seu jardim florido, como disse, será um bom exemplo de como se deve separar o bom adubo para as futuras plantações do seu verdadeiro e singelo trabalho aqui, que é mostrar o melhor da doutrina dos espíritos. Que a luz que sempre está ao seu lado tragam boas vibrações para tudo que está sendo realizado, para uma colheita ainda melhor do que já se faz aqui. Graças a Deus, Cecília na graça de Deus. Né? Cecília quer fazer a gente chorar, né? Mas a gente segura, a gente consegue. Né? Um grande beijo, Cecília, né? Mentora da nossa sala, participando aqui com a gente.
e aí a gente faz uma viagem no tempo, né? Lembrando, né, como eram os estudos naquele início, né? Aqui quando ela fala da companheira que abriu a sala, é a nossa querida Vaninha, né? Então, que abriu aqui a sala e de repente a gente caiu de paraquedas, mais ou menos, né? Meio que empurrado, e aí depois a gente começou esse nosso trabalho e a gente comentava, né? Desde o início, todos os livros que nós estudamos, né? Tudo aquilo que nós vivenciamos e aprendemos nesse período, né? E agora estamos aqui continuando o nosso trabalho, né? Vamos em frente, né? Obrigado, Cecília. Então, meus amigos, é isso, né? Vamos em frente aqui, que o trabalho é sério, né? Então, com seriedade, a gente vai seguindo aqui a nossa bobunada. Tá de olho, Tico-Teco. O elogio vem de um lado, mas a orelha está se esquentando do outro. Não pode dar esse mole, não. Não é fácil, não. Vamos lá, gente. Arrependimento. É o texto aqui para nós do Miramês, falando sobre essa questão 990. Vamos lá. O arrependimento se dá quando a alma já se encontra em estado de princípio de maturação e os seus sentimentos já são capazes de mostrar alguma realidade em se procedendo melhor. Arrepender do que fez de mal é, pois, prova de que a medida está cheia de ofensas e na natureza espiritual requer mudanças, por ter sido a alma criada por Deus para a paz e o amor. No mundo do futuro vai ser habitado, o mundo do futuro vai ser habitado, em sua maior parte, pelos arrependidos, pois será mundo de regeneração. As almas não vão mais cometer faltas, e sim reparar as que já cometeram. Olha que bacana essa colocação de Miramês, porque ela coloca, é colocado para nós aqui o mundo de regeneração. O que é esse estado de mundo de regeneração? Em que os espíritos regenerados não significa que eles estejam isentos das dificuldades, porque essas dificuldades muitas vezes são resquícios daquilo que ele viveu, daquele erro à vista que ele vem saudando a prazo. Mas a partir do momento em que ele é considerado como regenerado, ele já não cria mais situações dolorosas para o futuro. Então ele não comete mais erros, mas não significa que ele já se quitou perante as leis divinas. Então por isso que ele coloca: o mundo do futuro vai ser habitado em sua maior parte pelos arrependidos, pois será mundo de regeneração. Então, ser um espírito regenerado não é um espírito zerado perante o tribunal da consciência, mas é aquele trabalho em que ele vai ter que olhar para trás, fazer todos os ajustes e a partir dali ser encaminhado para a condição de um espírito feliz. Isso, em sua maioria, como é colocado para nós. Aquela minoria já são espíritos realmente que já se regeneraram, que já se quitaram, e são aqueles espíritos trabalhadores missionários que vêm para colaborar com a mudança do mundo, para ajudar esses não retardatários, né? Porque os retardatários são aqueles que ficaram para trás, e na verdade a gente tem que respeitar o tempo de evolução de cada grupo, de cada espírito. Então eu posso não ser retardatário, mas eu estou no meu tempo, um pouco mais lento, muitas vezes tropeçando e me desviando do caminho. Então a gente vai ver assim que essa minoria será então feita por esses espíritos que vão ali impulsionar e direcionar a humanidade, dar aquele fortalecimento, aquele estímulo. Mas os arrependidos seremos nós na grande maioria. Esperemos, né? E ele coloca depois também, né? As almas não vão mais cometer faltas. Então nós já temos consciência do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Já temos esse discernimento. Não praticamos mais isso. Mas temos ainda as reparações para fazer. A dor vai estar presente. Contudo, deverá ser bem recebida pelos espíritos que se encontram despertados para a luz do amor. Confessar-se-ão culpados, porém com bom ânimo, na certeza de que a luz da esperança acende no coração a chama do amor. Por enquanto, a dor não pode desaparecer da humanidade. Ela é o socorro dos espíritos, como que bênção de Deus para o amparo nos que precisam de despertamento espiritual.
Não deves procurá-la, como fazem algumas filosofias, porque a natureza divina sabe a porta de qual criatura ela deve bater. A terra vai passar logo a mundo dos arrependidos, para depois tornar-se mundo dos felizes. São mudanças necessárias à paz de todas as criaturas de Deus. Esse parágrafo aqui ele traz para nós uma reflexão importante sobre o mundo que nós estamos vivendo. Exato, Sonja, né? Jesus disse que neste mundo tereis aflições. Então, mas bem-aventurados os aflitos, para complementar também, né? Porque esses bem-aventurados são exatamente esses espíritos arrependidos. Porque é importante a gente lembrar sempre que não basta você se arrepender. É importante você se arrepender e se modificar para não continuar cometendo os mesmos erros. Então esse é o grande valor dessa mudança. Você olha para trás, se arrepende do que fez, e olha para frente e sabe que não deve fazer mais. Porque infelizmente nos tempos atuais nós olhamos para trás e vemos aquela trajetória tortuosa e bastante equivocada que nós já fizemos, e nós não olhamos para frente e continuamos agindo da mesma forma, alimentando esse ciclo vicioso de crime e castigo, como dizia Dostoiévski, né? Ele falava de crime e castigo. Então a gente resolve uma coisa, sofre outra, cria outra, sofre de novo, e assim vai perpetuando isso, até o momento em que a gente para e diz: eu não aguento mais sofrer. Nesse momento é o momento em que a gente para, olha para frente. Exato, parece que é o mundo de sofrimento, Tico-Teco. Mas na verdade somos nós que perpetuamos esse sofrimento. A partir do momento que nós mudamos essa chave e começamos a agir de um modo correto, aí sim a gente vai olhar para trás e perceber aquele rastro das ações equivocadas do passado, mas olhando para frente você tem aquela estrada limpa, bem asfaltada e seguindo em frente. Pois é, não tem como fugir. Aí você pensa, né, mas dependendo do grau do erro que você comete, você tem que ir para o mundo de provas e expiações, permanecer nesse mundo de provas e expiações. Até o momento em que você não suporta mais sofrer, e aí então a dor te vence pelo cansaço. E aí quando a gente pega, ou você vai pelo amor ou pela dor. Alguns preferem permanecer nessa dor, até ter essa consciência de que ele é um espírito imortal, que existe uma lei que vai reger as suas ações aqui no mundo e que ele tenha um futuro diferente. E aí nós vemos então, né, pandemias, vemos guerras, vemos sofrimentos que vão acontecendo, lembrando que isso não são castigos, são despertar de consciência. Continua Miramês. O arrependimento se dá no estado corporal, espiritual ou em qualquer estado intermediário em que se estiver, mas ele nasce do espírito na sua profundidade, clareando ideias e manifestando impulsos do bem, para que o amor seja projetado em todas as direções da vida. A alma arrependida passa para outra dimensão, onde não existe revolta, nem guerras, nem ciúme, egoísmo ou orgulho, porque essas paixões se fazem fonte de ignorância. Jesus está como centro de luz para toda a humanidade, nos oferecendo aquela água que se deu à samaritana, para nunca mais termos sede à água da vida. O perdão é a maior expressão do arrependimento, e nele nasce a amizade, onde se alia a fé consubstanciada na alegria de viver. Quando fizemos o contrário às leis de Deus, nada deu certo. Por que continuamos nos mesmos caminhos? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Aqui uma passagem de Tiago, capítulo 4, versículo 2. Deves, nos momentos de ânsia para crescimento espiritual, não violentar os teus irmãos, mas pedir a Deus orientação sobre o que fazer, que a bondade divina, que tem amor com abundância, não irá te negar a intuição certa para a busca da luz. Deves respeitar as leis e ter o amor como base da própria vida. Arrepende-te do que fizeste de mal e limpa o teu coração pela força da caridade, que tens com abundância no coração e na consciência,
sem perder as pegadas de Jesus. O arrependimento das faltas cometidas é sinal de que o espírito começa a desabrochar suas faculdades espirituais e tem a vida ascendendo em outra dimensão, vertendo a paz de entendimento para os que ofendeu e perdoando igualmente os seus ofensores, se os tem. O clima, principalmente do cristão, é o de entendimento e de fraternidade. Com tudo e com todos. Jesus na terra foi o agente da paternidade divina. Então, uma belíssima mensagem aqui de Miramês, e ele traz para nós, né, do arrependimento, ele traz para nós aqui aquela expressão que é fundamental, a expressão que significa perdão. E aí os espíritos trazem para nós, ampliando o nosso entendimento, o perdão e também o auto-perdão. O auto-perdão talvez seja ali a ação mais difícil que nós vamos encontrar. Porque o espírito, quando ele sofre o arrependimento, muitas vezes ele quer se afundar naquela dor para poder se purificar. Então ele fica, eu não mereço, eu sofro, eu preciso sofrer, eu mereço esse castigo. Então ele fica se auto-punindo e ele não é capaz de se auto-perdoar. E somente através do auto-perdão é que ele consegue se transformar. Vamos em frente. Bom dia, professor. Bom dia, soldado. Bom dia, peregrino. Vamos lá. Próximo item. Olha só, nós estamos já 45 minutos só falando dessa primeira questão. De tão importante que ela é, de tão valiosa que ela é. 991. Qual é a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? Aí nós lembramos que Kardec, né, lá no livro O Céu e o Inferno, ele tem aquele capítulo, aquela seção que fala dos criminosos arrependidos. E aí então nós temos o depoimento desses diversos espíritos que vão, né, fazendo ali, primeiro mostrando a consciência do que fizeram, mas depois mostrando também a consciência do erro que foi praticado, do grau desse erro, da intensidade desse erro. E aí então no plano espiritual eles contam o que eles estão vivenciando e o que eles precisam fazer para poder passar por essa transformação. Então Kardec muito bem fez ali essa sessão para trazer o depoimento desses espíritos nos seus diversos crimes. Nós tivemos ali aqueles que praticaram latrocínio, por exemplo, e foram executados pelas leis humanas, que naquela época era a guilhotina. Então eles acabavam de ser executados e Kardec sabiamente fazia a evocação desses espíritos para poder pegar o depoimento deles. Muitas vezes uma semana depois da execução. Então, coisas muito recentes para pegar exatamente o espírito naquele momento em que ele tem ali uma consciência clara do que ele fez e do que ele sofreu. E aí depois ele começa a olhar para frente e demonstrar esse arrependimento. Mas é aquele arrependimento muitas vezes que ele começa a aflorar, não é aquele arrependimento consolidado. Como geralmente acontece nos tempos de hoje, né? Você vai, como eu sempre falo para vocês, é muito comum a gente ver assim, antigamente passava bastante isso, naqueles programas policiais, e aí então nesses programas você tinha ali aquele jornalista que entrevistava um indivíduo que acabava de praticar um crime e perguntava, você está arrependido? Eu estou, sim senhor. E por que ele falava isso? Porque ele estava preso. Mas e se ele não tivesse sido preso, ele estaria arrependido? Não, ele continuava praticando aquele ato. Mas já é o começo. Naquele tempo agora em que ele vai viver aquele tipo de situação, para ele é o momento em que ele vai começar a despertar. Tico-teco, as nossas leis, quando nós pegamos aqui no Livro dos Espíritos a Lei do Progresso, os Espíritos falam sobre a nossa legislação terrena. E ela fala que a legislação ela é condizente com cada momento da humanidade, né? Então, se nós pensarmos assim, a pena de morte, o que nós podemos, nós como espíritas, podemos pensar na pena de morte? Se nós temos essa consciência de que nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, nós temos que pensar, mas de que forma que nós podemos então educar aquele espírito? Aí nós temos então os vários métodos dentro do nosso sistema, que é o caso, por exemplo, da reclusão, em que o espírito fica ali recluso, né? Então, é sempre uma forma de educá-lo. E nós estamos aqui também passando por esse processo de aperfeiçoamento,
né? Mas aí vem a grande questão que você coloca, né? Será que não foi uma expiação? Mas quem que puxou a alavanca da guilhotina? Aquele carrasco, por exemplo, ele foi designado por Deus para ser o homem. Tem até um filme, eu já comentei com vocês sobre esse filme. Infelizmente eu não acho mais. Eu não acho mais porque ele é um filme... Ele não teve assim tanta repercussão como entretenimento, porque ele é um filme que você precisava olhar ali com uma certa racionalidade, né? Mas o nome do filme, ele se chamava... Não era o Carrasco, eu me esqueci o nome dele. Mas ele era um filme com um ator inglês e ele interpretava um carrasco da Segunda Guerra Mundial. É meio que um filme biográfico, né? E aí então ele era responsável por puxar a alavanca que abria aquela porta embaixo para poder enforcar os criminosos de guerra. E aí então ele era muito interessante, o filme mostrava um aspecto daquele personagem, porque ele levantava, né? Ele levantava todos os dias de manhã, tomava o café e tudo mais, ia para o trabalho, e aí então ele puxava a alavanca para enforcar tantas pessoas por dia, voltava para trás, voltava para casa, pegava ali a sua marmitinha, voltava para casa, jantava com a esposa, tomava o banho, colocava aquele chinelinho de pelúcia e dormia tranquilamente. No dia seguinte ele levantava de novo, ia lá e puxava aquela alavanca várias vezes para poder executar. Pois é, soldado, mas nós estudamos sobre isso com Hannah Arendt, que foi uma escritora judia que tinha ali alguma ligação com o Holocausto naquela época. Ela falava sobre a ideia da maldade, a origem da maldade. E da mesma forma que esse indivíduo levantava todos os dias para puxar aquela alavanca para a execução, a banalidade do mal, André, eu sabia que você me lembrar, porque eu nunca lembro o começo do artigo. Então, chamava exatamente isso, a banalidade do mal. Então, ela contava a história de um oficial nazista que todos os dias de manhã ia para o campo de concentração administrar o empreendimento criado pelo governo, e a função dele era administrar aquilo ali. Mas ele voltava para casa com absoluta tranquilidade. E aí depois que teve ali, no final da Segunda Guerra Mundial, quando teve o Tribunal de Nuremberg lá na Alemanha para poder julgar os crimes de guerra, ele falava assim, mas eu não fiz nada de mal. Me colocaram para administrar aquele campo de concentração e eu cumpri as ordens. E é a mesma coisa desse caso, dessa personagem, né? Meu emprego, eles me pagam para fazer isso, eu faço. Mas aí então quando a gente fala sobre essa banalidade do mal, significa isso, você acha que é a sua obrigação fazer aquilo, como se você fosse ali escolhido para fazer aquilo e você não teria consequência nenhuma. É mais ou menos você chegar num abatedouro e você encontrar ali funcionários cujo trabalho é matar os animais. Mas o que ele fez de errado? Nada. Poderia dizer, né? Não fez nada de errado, porque ele está ali para fazer aquilo. Mas na verdade um espírito que tem um mínimo de consciência desperta, ele já não faz mais aquilo. Mas nós estamos gradualmente vivendo isso, porque da mesma forma que você tem aquele que abate os animais, por exemplo, você tem aqueles que se alimentam dos animais. Somos nós. E aí então cada um ali fazendo, né, tendo ali o seu grau o seu grau de consciência daquela situação, mas a tendência é sempre fazer com que haja mais progresso. Então é por isso que nós colocamos, né, que o Chico Tech colocou lá em cima, né, sobre essa questão da expiação. Pode ser uma expiação, mas a gente tem que lembrar que no mundo, conforme ele vai evoluindo, uma expiação nunca deve ser atendida com um mal gerado anteriormente. Ou seja, uma expiação gera outra expiação, gera outra expiação, porque aquele que puxou a cordinha ali para a guilhotina, ele também não vai ficar isento, porque ele tirou a vida daquela pessoa, mesmo respondendo, mesmo cumprindo ordens. E aí então a gente tem toda aquela estrutura, por exemplo, na pena de morte, você tem ali o juiz que determina o crime, o júri o júri que determinou o crime, você tem ali o juiz que endossou, você tem ali aquele que apertou o botão. Exatamente,
né? A gente vê assim como é que as coisas vão acontecendo, mas até o momento em que isso para. No momento em que você para com esse ciclo do mal, porque é um mal se manifestando de diversas formas diferentes. Mas o mal é sempre mal. A gente lembra sempre, né, que você não tem meio termo. Ou você faz o bem, ou você não faz. Se nós fazemos o bem, significa que nós não condizemos com o sofrimento dos outros. Se eu não faço esse bem, eu estou fazendo o mal, seja ele em qual grau for, né? O Hermes colocou lá em cima, né, que foi pego e disse por isso que estava trabalhando, pois era a profissão dele. É irônico, mas é esse tipo de coisa que acontece. A Miriam colocou, nem ninguém vem com a missão de fazer o mal. Certamente que sim, né? Esse filme é aquele chamado de Hannah Arendt, né? O que eu peguei aqui A Banalidade do Mal é um artigo que eu tenho ele guardado. A gente pode depois fazer a leitura dele qualquer dia, para poder entender um pouco mais sobre essa questão da responsabilidade de cada um e essa banalidade do mal. E ela escreveu esse artigo exatamente relacionado com o campo de concentração, em que nós não tínhamos ali pijamas listados, a mesma coisa, os meninos de pijamas listados. O Menino de Pijama Listado, que é o nome do filme, né, Sonja, fala a mesma coisa também. Então a gente começa a perder um pouco da noção das coisas, da referência, achando que tudo isso é normal. E é bastante curioso, né, quando a gente vê, por exemplo, Stalin, que ele chamava a atenção, ele dizia assim, 100 pessoas é uma tragédia, 1000 pessoas é estatística. Que é o que acontece no Brasil hoje, né? A gente viu essa questão da pandemia. Então, quando teve a primeira morte, quando nós chegamos ali em 100 mortes, 1000 mortes, e agora chegamos em 100 mil mortes. Aí 100 mil mortes. Aí os meios de comunicação, claro, né? Tem ali um conteúdo político nisso também, mas faz ali uma reflexão em torno da quantidade de pessoas que desencarnaram. E aí a gente vê, né, como as coisas vão acontecendo. O soldado colocou em cima, o sistema social é assim, né? Ele automatiza certas ações que, se fossem individuais, não seriam feitas pela maioria. Exatamente, soldado. O fato de você mecanizar essas ações, né, faz com que você não tenha essa percepção sobre a responsabilidade individual de cada pessoa, né? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos em frente aqui, pessoal. 991, para poder pegar mais uma questão aqui. Qual a consequência do arrependimento em seu estado espiritual? Então vamos aqui analisando primeiro lá em cima, né? No estado espiritual é quando o espírito tem ali a maior oportunidade, a maior facilidade para compreender as suas ações, pelo fato de estar ali fora da matéria, não estar ali iludido por aquele momento da sua existência. E no plano espiritual ele pode então fazer essa profunda reflexão. Mas qual é a consequência quando ele faz essa reflexão? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência, onde possa expiar as suas faltas. Aqui, esse tipo de pergunta, esse tipo de resposta que os espíritos dão, assim como outros que nós já vimos, podemos dizer que é uma resposta simplificada. Por que simplificada? Porque a gente lembra que o espírito não deseja rapidamente uma nova reencarnação para poder expiar e alcançar a felicidade. Ele passa por um longo processo, preso dentro daquela realidade que ele vivenciou, até o momento em que ele começa a se transformar. Então é um processo longo, e aqui está simplificado. É como se eu dissesse para vocês assim, bom, se você está doente, toma um remédio que melhora. Só que na verdade você vai ficar durante um mês doente, sentindo dores, fazendo aquele remédio a cada 6 horas, tendo aquele cuidado todo, e lá no final você vai estar curado. Então, numa resposta como essa, o desejo de uma nova encarnação para se purificar, esse desejo demora para muitos espíritos para poder surgir. Porque primeiro ele vai se arrepender, primeiro ele vai ficar ali na sua revolta, na sua angústia, achando que ele foi injustiçado, que ele fez ali o que ele achava que era certo. Aí então ele vai passar pela dor, ele vai começar a modificar o seu modo de pensar, o seu modo de ver, até o momento em que ele fala assim, realmente eu errei.
Para o espírito chegar nesse ponto e admitir o erro, é um processo longo para muitos espíritos, que estão ainda endurecidos, né, naquela ilusão do egoísmo, aquela ilusão do seu próprio individualismo, e não pensando de uma forma universalista, pensando no próximo. Kardec coloca aqui duas questões como referência para nós, a questão 332 e a 975. Na 332, nós temos aqui no capítulo número 7, o retorno à vida corporal, lá naquele item O Mundo dos Espíritos, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos. Na questão 332 ele coloca o seguinte: o espírito pode abreviar ou retardar o momento da sua reencarnação? Ou seja, né, se você está no plano espiritual, você tem duas opções. Ou você pode trabalhar intensamente para que a sua reencarnação aconteça logo, ou você pode adiar esse processo, dando aquela fugida, dando aquela enrolada, para você não reencarnar. E aí então coloca para nós aqui a resposta. Se o espírito pode abreviar ou retardar, pode abreviá-lo, solicitando-o por suas preces, e também pode retardá-lo, se recuar diante da prova. Porque entre os espíritos há também os indiferentes e os poltrões, mas não o faz impunemente, pois sofre com isso, como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Então, nessa antecipação, ou nesse retardamento, nós encontramos vários espíritos assim. Basta a gente lembrar, por exemplo, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, ou desculpem, o Camilo Cândido Botelho, lá no Memórias de um Suicida. A gente lembra que depois que ele saiu do Hospital Maria de Nazaré, ele foi para a cidade universitária. Lá naquela cidade, então, ele começou a estudar e tudo mais, e quando deram a opção para ele se ele poderia reencarnar para poder ali passar pela sua expiação como ex-suicida, ele preferiu ficar no plano espiritual por mais 50 anos, para poder trabalhar, para poder aprender. Essa foi a justificativa dele. Enquanto que os demais, tomados por aquele arrependimento, escolheram rapidamente uma nova reencarnação, para poder ali resolver logo esse problema, né? Esse problema entre aspas. Então, e por outro lado, nós tivemos ali em nosso lar, por exemplo, Dona Laura, mãe de Lísias, ou então a mãe de André Luiz, que pediram rapidamente para reencarnar para resolver logo a coisa. E no caso delas, elas não eram espíritos arrependidos. Estavam ali muito mais como espíritos missionários, lembrando que quando nós falamos em missionários, você tem uma missão de grande peso humanitário, como você tem uma missão pessoal, de você ali ajudar uma pessoa específica, como foi o caso da mãe de André Luiz, isso de grande amplitude ou de uma proporção menor. Mas nesse caso elas estavam reencarnando com esse objetivo de auxílio. Enquanto que outros espíritos estavam ali desejando intensamente. E aí nós lembramos, né, de Joaquim de Aruanda, aquele espírito que eu sempre comento com vocês, que ele falava sempre, né, que essa inclusive é uma ideia que eu sempre trago para vocês também, que ele dizia que no plano espiritual tem uma fila enorme de espíritos arrependidos querendo reencarnar. E ele brincava sempre, ele falava assim, parece fila do INSS, de tanta gente querendo reencarnar, mas nem todo mundo tem permissão para isso. Porque para o espírito ele precisa estar no plano espiritual, não adianta ele querer reencarnar impulsivamente porque ele se sente culpado. Ele precisa primeiro amadurecer, precisa demonstrar realmente uma capacidade para aproveitar bem a próxima reencarnação. Porque não basta para ele simplesmente ser lançado aqui no mundo espiritual, no mundo material, passando por uma situação de sofrimento e de dor, para poder expiar, porque ele não vai aprender nada, não será proveitoso. Ele vai passar uma reencarnação inteira gemendo de dor, acreditando que ele está expiando, e na verdade ele só passou uma encarnação inteira gemendo de dor. Porque o processo de arrependimento, ele deve ser seguido da expiação, que vem acontecendo para esse espírito, mas deve também ser acompanhado pela regeneração, pela reparação. E se o espírito simplesmente se lança numa encarnação para poder sofrer porque ele cometeu um erro, ele não vai ter capacidade de reconstruir nada.
Ele vai ser aquele espírito que vai ficar se infligindo aquele auto-suplício, né? Chicoteando as costas, se machucando, fazendo peregrinação de joelho nas escadas, se machucando todo, mas ele produziu o que exatamente? Ele precisa passar por essa situação, mas de uma forma produtiva, e nem todos os espíritos estão prontos para isso. Por isso a grande quantidade de espíritos que imploram, me deixa reencarnar, porque eu quero resolver aquilo tudo, mas na verdade ele não está pronto ainda. Há necessidade dele desenvolver valores, há necessidade dele alcançar um equilíbrio primeiro, para depois ele começar a realmente reencarnar e trabalhar efetivamente para o seu crescimento. A Sonja colocou, mas nós podemos evoluir também no plano espiritual. Em qualquer ambiente é possível a evolução, Sonja. A questão é a necessidade de cada espírito, e nós lembrarmos, né, que tanto no mundo físico você tem determinadas experiências, e no plano espiritual você tem outras experiências. Então cada espírito tem a sua necessidade, e cada espírito estará num ambiente propício no momento certo para que ele possa evoluir. Tanto é assim que nós reencarnamos. Quando nós voltamos para o plano espiritual, não é que acabou o nosso tempo aqui. É que nós mudamos agora nós mudamos as características das nossas experiências que devem ser continuadas no plano espiritual. Então a gente sempre pensa, né, quando o espírito reencarna, ele vai começar alguma coisa. Quando ele desencarna, ele terminou alguma coisa. Não, é tudo uma sequência. Apenas você vai mudando as características. É aquele aluno que acaba o ano, você fala assim, eu acabei o ano. Não, não, você passou de um ano para outro. O ano que vem você começa de novo. E assim você vai evoluindo gradativamente enquanto você tiver essa necessidade. A dor, na verdade, o Tico-Teco, ele é o remédio mais eficaz na nossa condição atual. Infelizmente, mas ele tende a se tornar cada vez menos utilizado quanto mais amadurecermos. Então tudo vem no seu devido tempo. Para uns, a gente lembra sempre, né? Para uns você toma ali algumas gotinhas de algum analgésico e você melhora. Para outros, há a necessidade de você fazer uma amputação. De você retirar uma parte do corpo dele, porque aquela doença não tem como você curar de modo simples. Então cada paciente tem a sua necessidade. Mais uma mensagem que chegou para nós, um amigo que vem participar aqui conosco, muito obrigado pela participação, diz assim para nós: a dor é uma oportunidade que vos é dada, irmãos, para que possamos evoluir onde quer que estejas. Que todos vós possais, diante da dor, refletir que Deus não vos dá a dor. Necessário se faz buscar vossas almas e encontrareis os motivos da dor. Exatamente isso, né? Então, aquela ideia que Deus disse, você vai sofrer. E a gente tem aquelas imagens, aquelas gravuras, né? Que mostra assim aquele homem severo, barbudo, olhando para baixo, apontando o dedo para você e dizendo, você vai sofrer. E na verdade não. Na verdade basta nós começarmos a fazer uma sondagem no nosso íntimo, que nós vamos perceber que a dor, na verdade, somos nós que criamos. Somos nós que nos envolvemos em situações que vão trazer para nós situações dolorosas, consequências dolorosas. Porque da mesma forma que nós geramos essa dor, nós podemos também fazer cessar essa dor. Cada um no seu tempo, de acordo com sua necessidade. Obrigado mais uma vez pela colaboração aqui conosco. Então, aqui nesse passo que nós colocamos, né? Artífices da própria felicidade e, lamentavelmente, também artífices da própria dor, né, Hermes? Quando esses dois conceitos, e nós espíritas temos o privilégio de termos essa visão e de termos também os ensinamentos que nos levam para essa conscientização. Mas o dia em que a humanidade planetária tiver essa consciência de que nós construímos a nossa felicidade, isso será um passo significativo. Mas aí nós vamos entrar, porque tem um mas, não pode deixar de ter, nós vamos entrar num outro ponto. O que é exatamente a felicidade? O que é essa felicidade para cada um de nós, dentro da nossa visão, nesse momento da nossa existência? Para muitos, a felicidade são prazeres do mundo físico. São prazeres que, infelizmente,
trazem para nós muito mais prejuízos do que benefícios. Então, para que a gente possa construir essa felicidade, nós precisamos primeiro entender o que é a felicidade. E se nós entendemos que a felicidade é um estado de espírito, nós temos que nos reconhecer como espíritos. Mas enquanto a humanidade viver ainda presa no mundo terreno e viver em função das questões do mundo terreno, a nossa felicidade sempre vai ser ilusória. Então, analisando dessa forma, a gente vê qual é a distância em que nós estamos da nossa condição atual e do verdadeiro estado de felicidade. No caminho da felicidade vamos encontrar empecilhos que devemos vencer. Pois é, mas ainda continua. O que é exatamente a felicidade, né? Se nós olharmos, por exemplo, no Líbano, aquelas pessoas estão buscando a felicidade. Será que aquele é o melhor caminho? Muitas vezes nós vamos pensar, infelizmente, naquele momento de tribulações, naquele momento de endurecimento, somente realmente a lei da destruição. E eu falo não da explosão em si, eu falo das revoltas consequentes daquela explosão, que nós vemos hoje, os protestos, elementos do governo caindo, outros países querendo ajudar. Então todos os processos que vêm se desenvolvendo por causa daquela explosão. E aquelas pessoas querem ser felizes. Mas qual é o caminho para a felicidade exatamente? Pois é, essa é a definição perfeita. Agora nós estamos prontos? Não estou te contestando, eu estou questionando exatamente para a gente olhar para o mundo, porque nós vemos que as pessoas não pensam nessa paz de espírito. Elas querem a felicidade em função daquilo que o mundo oferece. E até mesmo nós que estudamos sobre isso, a gente fala, bom, eu quero paz de espírito. Mas qual é o caminho exatamente para essa paz de espírito? Porque enquanto nós tivermos apenas a teoria, sem sabermos exatamente qual é a realidade, pois é, esse é o grande problema que a gente enfrenta. Então, assim, o que nós vemos nesses modelos de virtude que encarnam aqui entre nós, é exatamente isso, né? Qual é a felicidade que eles vivenciam? É a felicidade da caridade, do amor ao próximo. Aí você vai pensar assim, bom, quer dizer que para eu ser feliz então, eu vou ter que deixar tudo que eu tenho e seguir Jesus, como diz no Evangelho? Ah, eu não estou pronto para isso ainda. Então você também não está pronto para a felicidade. E a gente lembra que deixar tudo que você tem para seguir Jesus não significa você abrir mão do seu patrimônio, porque esse patrimônio que você construiu vai te dar estabilidade e oportunidade de trabalho. Porque a gente tem essa ideia também, né, que feliz somente é aquele que é pobre que vive com dignidade. E na verdade você tem aquele que tem patrimônio que também vive com dignidade. Que a responsabilidade dele é exatamente administrar esse patrimônio para beneficiar outros. Né? Deixa eu ver aqui. Tic-Tac colocou, né? Caminho liso demais, né? Sem pedra fica escorregadio, fica. Porque a gente vê assim essas facilidades que o mundo vai oferecendo para nós. São felicidades essas facilidades são facilidades traiçoeiras. Porque nós não temos ainda essa capacidade de trilhar esse caminho fácil com prudência. É igual você pegar um carro potente e entregar na mão de um jovem inconsequente para viajar numa estrada bem asfaltada, sem curvas. Ele vai pisar até o fundo para viver ali as grandes emoções do momento. E depois vem a tragédia do capotamento, do acidente que ele vai causar. Então é melhor a gente colocar uma estrada com quebra-molas, com curvas e tudo mais, para impedir exatamente esse tipo de abuso. Não temos condições de fazer isso ainda. Para finalizarmos, meus amigos, o nosso estudo de hoje, André lembrou que essa frase é muito complexa e realmente de fato. Às vezes procuramos nas grandes coisas, né, mas olhar numa natureza linda já é felicidade, né? Depende de cada necessidade de cada um, né? Cada um vai ali achar que aquilo não é o suficiente, que ele quer sempre mais. Por isso que a gente lembra, é difícil para nós buscarmos esses estados mais elevados se nós não ainda compreendemos. Não adianta a gente, por exemplo, imagina que nós temos o privilégio de desencarnar e depois sermos levados para o mundo feliz. Nós não temos condições de viver nesse mundo ainda. Não porque nossa personalidade ainda é arredia, porque a felicidade que nós buscamos, ela não é tão etérea e tão sutil como essa. É uma felicidade ainda muito de sensações.
Nós vivemos as sensações, por exemplo, mesmo que sejam sensações nobres, né? A sensação de um prazer de um trabalho, de uma companhia, de uma paixão, de um amor, qualquer coisa assim. Então nós precisamos viver isso de um modo muito intenso. Então essa sutileza da felicidade pura não é para nós ainda. É igual a gente fala assim, olha, ô Hermes, você vai comigo num restaurante e você, como é um espírito feliz, eu vou te dar uma saladinha, tá? E eu vou ficar no churrasco lá no rodízio. O Hermes vai dizer, e você vai me deixar aqui e vai ficar curtindo o churrasco lá? Percebem que para uns a felicidade é o corpo saudável e para outros a felicidade é um paladar bem estimulado? Assim que nós somos ainda. Pois é, tá vendo? Só o Hermes não quer a saladinha com um tomate e depois ali uma cenourinha ralada. Quer ali a picanha, entendeu como é que é? E colocou em cima também, né? A felicidade na maioria das vezes é momentânea. Como, por exemplo, estarmos aqui reunidos. Aqui é a satisfação, é o prazer. Né? Então, tudo isso para nós. Né? Andréia, por exemplo, a felicidade dela é fazer aquele arrozinho integral, aquela coisinha toda. Né? Agora, você imagina, já todo mundo aqui almoçar na casa da Andréia comendo um arrozinho integral. A gente come rapidinho e depois vai para o restaurante, né? Para fazer ali aquela boquinha mais estimulante, né, Andréia? Pois é, a Angelina vai, tá vendo? A Angelina já está ali mais no clima e coisa e tal, né? Aquela salada de grão germinado, gente do céu, arroz integral com grão germinado, tá? Eu tiro uma foto da picanha e mando para vocês depois, tá bom? Pois é, tô sabendo. Muito bem, muito bem. Meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nem deu tempo da gente ler aqui o restante do Livro dos Espíritos. A gente continua, tá, no nosso próximo encontro. Aqui, né, a Sandra colocou que felicidade é estar aqui. Coisa boa, né? Eu me sinto muito feliz todos os dias de estar aqui com vocês, com toda certeza. Nós vamos então continuar no nosso próximo encontro a questão número 991. Tem ainda aqui outro item que Kardec apresentou e depois também as orientações de Miramês. Tá? Então paramos na 981. Estamos, vamos dizer assim, na metade da 991, né? Então tem a questão 332 que nós lemos, o prelúdio do retorno, depois tem a 975, que é a outra, que fala da